turminha! É o Davi Dias da InforPro Servidores falando e nesse vídeo eu vou mostrar como faz a configuração do RAID 10 nos servidores da 13ª e 14ª geração da Dell. Serve para R630, T130, R640, R440, R740, é tudo a mesma coisa. Legal? Vamos ver como é que faz? RAID 10 é a junção de RAID 1 e RAID 0 e eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Bora lá então? Pra bancada, gente! Eu estou numa tela de instalação do Windows Server para a gente verificar que o HD não aparece realmente quando não tem uma configuração de RAID feita. Se você já sabe essa parte que é direto na configuração, pula até esse ponto do vídeo que você já vai direto na parte da configuração. Eu vou dar explicações básicas aqui, só para explicar aqui. Quando a gente faz um RAID, a gente cria um volume de disco e é este volume que é entregue para o sistema operacional. Quer dizer, o Windows, o sistema operacional, seja ele qual for, ele não consegue ver o HD. Ele vai ver o volume que nós criarmos a partir da configuração de RAID que a gente fizer. Então, olha só, eu vou dar o Next aqui para seguir adiante. Vou aceitar os termos do contrato. Aceitei. Vou dar outro Next aqui e vou em Custom. Essa é a parte que deveria aparecer o HD. Não apareceu ninguém. Por que não apareceu ninguém? Porque não tem HD. O sistema não está vendo o HD. Eu coloquei o HD no servidor, mas não criei um volume. Então agora a gente vai até a tela da configuração da RAID do servidor. Vamos criar um volume e aí esse volume vai aparecer para o sistema operacional. Legal? Vamos lá? Ligamos o servidor. E para a gente entrar na configuração da RAID, nós vamos esperar aparecer o texto da BIOS e apertar o F2, que é a tecla de atalho das máquinas da Dell da 14ª geração. Então vamos esperar aparecer aqui, e aí assim que ela aparecer, vou dar um F2 e ela vai entrar. Ah, Davi, mas tá vendo que no F10 eu posso instalar sistema operacional, iTrack, Update? Também, tem vários caminhos para fazer isso. Eu estou usando o caminho do F2, que ele vai focar somente na configuração, mas dá para fazer a configuração de várias formas aí. Apareceu a BIOS e agora nós temos aí as três opções. Nós vamos em Device Settings, a última opção de baixo aqui, apertamos e vão aparecer todos os dispositivos que estão instalados no servidor agora e que nos interessa é o primeiro, que é a RAID integrada. Então vou abrir ela e aí ele vai carregar agora o sistema de BIOS da controladora RAID do servidor. Nós vamos ver o que acontece agora. Tudo que nós precisamos está logo na primeira opção, Configuration Management. Mas eu vou dar uma olhada nas outras configurações para a gente ver os poderes e o que a gente pode fazer dentro dessa controladora aí. Então, se nós formos aqui em Controller Management, nós vamos ver aqui as opções gerais da controladora, o nome do produto, o serial, como que ela tá, se ela tá com algum problema ou não, qual que é o dispositivo de boot, não tem nenhum por enquanto porque nós não configuramos nenhuma RAID ainda. Rolando um pouquinho mais para baixo, versões, quantos discos que estão instalados no servidor e por aí se vai. Temos aqui também a opção de controle avançado, onde nós podemos fazer algumas alterações aqui. Como, por exemplo, limpar o evento, salvar os eventos. Caso a controladora tenha algum problema, a gente consegue ver por aqui quais foram os problemas que aconteceram com a controladora ou com os discos, tá? Também temos a opção de deixar a controladora nas configurações de fábrica. Isto não apaga RAID, tá? Então, não tem problema. É só configurações gerais da controladora. E mudar para o modo HBA. O modo HBA vai fazer com que os discos sejam entregues diretamente para o sistema operacional. Mas não é uma ideia legal fazer isso, porque quando você faz isso, você deixa de usar todo o poder da controladora, que é um hardware dedicado para isso, para entregar para o sistema operacional, que já está ocupado fazendo mais um monte de coisa. Então a gente vai usar a opção de HBA se não tiver jeito. O ideal é sempre usar as próprias configurações da RAID. Bacana? Vamos dar um back aqui embaixo. E vou voltar também com o back novamente. E vamos agora ver a opção de Virtual Disk Management. Se eu clicar, não vai aparecer nada, porque eu não tenho nenhum disco virtual criado ainda. O disco virtual
é justamente o volume que é gerado a partir da configuração de RAID. Como eu não fiz nenhuma configuração, não tem nenhum ainda, não tem o que a gente fazer aqui. Se a gente for em Physical Disk Management, ele vai mostrar os discos físicos. E aí a gente pode ver que para o nosso cenário desse vídeo, nós temos 2 SSDs de 200 GB. Ai, Davi, mas está mostrando 185. Sempre mostra um pouco menos, mas o tamanho nominal é aquilo que está na etiqueta do seu HD ou do seu SSD. Mas na prática sempre é um pouco menos. Tá? Então, nós temos aqui nas posições 0, um SSD de 200 GB, na posição 1, outro SSD de 200 GB, e aí nas posições 2, 3, 4 e 5, HDs mecânicos de 1.2 teras. Também, se eu apertar em qualquer um desses HDs aqui, ou SSDs, ele vai mostrar opções e operações que eu posso fazer com esse SSD ou com esse HD aí. Operações de apagamento seguro, de conversão para não RAID, entre outras coisas. Não é o foco desse vídeo, então eu vou seguir adiante aqui. Legal? Voltamos ali para a tela dos discos. Vou voltar de novo para a tela principal e aí, se nós formos em Hardware Components, nós vamos ver o status da bateria e o status do enclosure. Clicando aqui na bateria, ele vai mostrar que a bateria está otimizada, a temperatura da bateria e como é que está a carga dela, tá bem? Davi, a bateria, quando dá problema, eu perco o meu RAID, perco essas informações do meu disco? Não, a bateria controla o cache do seu RAID, que é uma coisa diferente. Mas se a sua bateria tiver com problema, o desempenho vai cair pra caramba, porque o cache vai ser desligado, mas não necessariamente os seus dados vão ser perdidos. A informação do RAID fica na memória da controladora, que não vai ser perdida com a bateria. Vamos voltar aqui. E olhando a opção de Enclosure, nós temos os enclosures que temos nesse servidor aqui. Só tem um, e nesse enclosure temos esses discos físicos atachados aqui, os HDs que nós plugamos. Por quê? Oh, eu e meu ESC, né? Por que o enclosure? Porque o seu servidor pode ter expansões de disco. Então, por mais que o seu gabinete caiba 8 HDs, 12 HDs, 4 HDs, você pode instalar expansões da própria Dell nesse servidor e aí essas expansões vão aparecer aí e você pode configurar o RAID em todas elas. Era isso. Vamos voltar e vamos então para a configuração do RAID 10. Estamos de volta na tela aqui. Vou apertar em Configuration Management a primeira opção. A primeira opção que vai aparecer logo depois é o Auto Configure RAID 0. Não é o que a gente quer fazer um RAID 10. Então eu vou aqui em Create Virtual Disk. Apertei, entrou na tela de configuração e ele vai perguntar primeiro qual é o nível de RAID que eu quero fazer. Ele está colocando como RAID 0, não é o que eu quero, então eu vou clicar aqui e vou escolher o RAID 10, que é o tipo de configuração que eu quero fazer. O RAID 10 é a junção do RAID 1 e do RAID 0, por isso que ela tem esse nome, na verdade é um RAID 1 mais 0. Se você não sabe do que eu estou falando, quer saber mais, tem esse vídeo aqui que explica sobre os níveis de RAID e aí eu falo o que cada um faz. Muito bem, escolhi o RAID 10. Na parte de baixo, ele vai perguntar se eu quero organizar os discos por disponibilidade ou por espaço livre, vou deixar como está aqui. E aí, na opção de baixo, eu escolho quais discos físicos é que vão fazer parte desse RAID 10. RAID 10 tem que ser feito com 4 discos pelo menos. Então, eu vou apertar aqui em discos físicos. Na próxima tela, ele vai organizar os discos para que eu possa ver. Então veja só que no tipo de mídia só estão aparecendo os HDs. Eu posso organizar por HD, por SSD, por ambos. Eu posso organizar pelo tipo de interface, se é SATA, SAS ou ambos, ou pelo tipo de contagem de blocos, se é de 512 ou de 4K. Então se eu mudar aqui, ele vai mostrar mais ou menos discos. Escolhi SSD, apareceram os SSDs aqui. Se eu escolher ambos, vão aparecer todos os discos. Não adianta eu querer fazer com os SSDs, porque SSD eu só tenho 2.
E o RAID 10 precisa de 4 discos. Então eu vou ter que usar os 4 HDs mecânicos que estão ali. Portanto, eu vou descer até as opções e aí então eu vou selecionar os 4 discos que estão aqui. Vou até um pouquinho mais para baixo, até aparecer a opção Apply Changes, e aí eu vou apertar. Ele vai falar aqui, ok, mas não acabou ainda, porque assim que você apertar o ok, ele volta para a tela e dá um sumário da configuração. Tem que aceitar ela até o final, senão ele não faz o RAID. Então, se eu descer aqui embaixo, eu posso dar o nome para esse disco virtual. Esse nome é opcional porque ele não aparece em lugar nenhum. Eu vou chamar aqui de disco 0, mas tanto faz o nome que você der, não vai aparecer em lugar nenhum. E depois o tamanho desse disco. Por padrão, ela vai escolher sempre o maior tamanho possível para usar todo o HD. Mas eu posso usar tamanhos menores e eu posso, por exemplo, fazer vários RAIDs. Então eu posso fazer um RAID 10 com um volume de 1 TB, depois pegar o volume que sobrou e fazer um outro RAID 5, um RAID 1, enfim, dá para fazer várias combinações. Eu vou usar o tamanho padrão que está aqui e nas opções que seguem para baixo também vou aceitar tudo a opção padrão que aparece aqui. Desci até o final e aí sim vai aparecer a opção de criar o disco virtual. Se não apertar, ele não cria o RAID. Legal? Vamos lá! Criar disco virtual, ele vai avisar para mim que todos os dados dos discos que eu escolhi vão ser destruídos. É o que eu quero fazer, não tenho nenhuma informação útil aqui. Vou dar um confirmar e depois vou dar um yes. Ok, agora sim o RAID está criado. Vou dar um outro ok, ele vai voltar para a tela de configuração do RAID e aqui não tem mais nada para fazer. Vou simplesmente dar um back. Voltamos na tela principal. Vou voltar aqui também, porque não tem mais nada que eu precise fazer aqui. E se eu quiser ver o meu RAID criado, eu posso ir aqui agora em Virtual Disk Management. E agora sim, a hora que eu apertar, ele vai mostrar que tem um disco virtual criado em RAID. Se eu apertar aqui, eu posso ver outras informações do disco virtual, como eu posso inicializar, piscar, apagar e fazer outras coisas, trocar o nome. E também, se eu for aqui embaixo, eu posso ver os discos que estão associados a esse nível de RAID. Se eu clicar em View Associated Disk, ele vai mostrar os 4 HDs de 1.2 teras que eu usei para configurar esse RAID aqui. Beleza, era só para ver. Vamos dar um voltar. Vou dar um outro voltar e vou dar um outro voltar aqui também. Está configurado o RAID. Vamos agora na instalação do sistema para a gente ver se o disco vai aparecer para instalação? Eu vou dar um Finish. Voltei para a tela dos Device Settings, vou dar um Finish aqui também, voltei para a tela da BIOS e agora eu vou reiniciar o servidor e começar a instalação. Vamos lá! De volta na instalação do Windows Server, vamos lá ver se o HD está aparecendo mesmo? Então vamos dar um Next para continuar, aceitar o contratão de sempre e agora chegou a hora de ver, será que vai aparecer ou não? Apareceu! Muito bom! O disco apareceu e agora pode ser instalado. Tá tudo certo e configurado o RAID. Legal, gente? É isso, eu vou ficando por aqui. Se você ficou comigo até agora, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!